Graças e paz, irmãos, como vocês estão? Aqui é o Rick com mais um MCM Podcast. E hoje a pessoa que eu trouxe para nossa mesa é um cara fantástico, marido da Estela, pai de 4 filhos, presidente do Ministério Igreja Fé e Milagres. Nós estamos falando dele, pastor Lélio Alexandre. Prazer receber você aqui, meu irmão. Grande Rick, Deus te abençoe, graça e paz, queridos. É uma honra estar aqui com o Rick. O Rick é uma referência para a minha vida. Eu tenho dito que ele é uma voz profética para a nossa nação e também para os confins da terra. Eu tenho a honra de conhecê-lo há 17 anos aproximadamente e todas as vezes que nós nos encontramos, o Rick tem sido sempre um instrumento de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, Rick, muito obrigado pelo convite. Que honra poder aqui participar com você desse podcast tão especial, com um propósito tão lindo de levar o nome de Jesus a ser glorificado e conhecido entre os povos. Cara, é bom ter você, né? Nós já marcamos tantas vezes, né? Na verdade, tem aproximadamente 4 meses, né, que eu estou para vir gravar esse podcast e sempre você remarcando, mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito e hoje deu certo. Gente, esse podcast vai ser muito top. Ó, já viu a figura que nós trouxemos para a mesa hoje. E deixa eu falar, ele também tem um podcast lá em Pato de Minas. Qual é o canal do podcast de Pato de Minas? Nós estamos no YouTube, né? Igreja, Fé e Milagres. O nosso podcast, toda segunda-feira às 19 horas, ele vai ao ar e ele é retransmitido no Instagram também, @Fé e Milagres, Patos de Minas, às 22 horas também na segunda-feira. Então, vocês ouviram isso? @Fé e Milagre no Instagram, podcast da Fé e Milagre. E no YouTube, Igreja, Fé e Milagres. Gente, eu participei daquele podcast, foi muito top. Nós falamos sobre missões, povos não alcançados, tempo com Deus. Nós falamos sobre tudo e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da trajetória do pastor Lélio. Como você ouviu ele dizendo, há muito tempo nós nos conhecemos, um relacionamento construído no altar, que foi algo fantástico, como Deus começou tudo. E nós estamos, né, traçando esse caminho de relacionamento em Deus e de amizade. Né? Na verdade, eu conheci a MCM em 2008, ainda nem existia a Igreja Fé e Milagres. Uau. Na época eu era evangelista da Igreja Assembleia de Deus. Assembleano. Assembleano, até hoje eu sou assembleano, mas com vestes de Fé e Milagres. Renovado, Assembleia de Deus renovada. E aconteceu, teve em Patos de Minas um encontro de adoração e missões, que hoje você é um dos diretores. E naquele tempo nós pagávamos R$10, ganhávamos o livro do pastor José, Fronteira Final, e eu pastoreava uma pequena congregação de aproximadamente 15 pessoas, 10 pessoas na época, isso 2008, e eu consegui levar 48 pessoas. Uau. E quando eu vi aquele congresso, rapaz, foi assim, é isso aí que eu quero para a minha vida. É esse tipo de obra missionária que eu quero fazer na minha vida. Permaneci por mais um período na Assembleia de Deus e no ano seguinte, meados de março, abril, o pastor José Donizete e a pastora Vera Lúcia, que hoje congrega comigo, liberou sobre nós uma palavra para que existisse ou para que nós abríssemos a Fé em Milagres. E ali, debaixo de uma direção de Deus, nós já filiamos na MCM em março de 2009, dia 23 de julho, nós inauguramos a Fé em Milagres em Patos de Minas e aqui nós estamos 17 anos depois falando dessa trajetória. Uau, com o propósito missional. O nosso propósito, o maior e primeiro propósito, sempre foi obra missionária. Eu me lembro que naquele tempo nós alugamos um espaço muito antigo, muito velho, mas com muito temor nós colocamos a igreja, 50 cadeiras, e nós ganhamos um púlpito, até o pastor José Donizete que nos presenteou, um púlpito com um pequeno vidro em cima, e ele era de 2 barrinhas de metalon. Uau. E nós imprimimos uma arte de uma mulher indiana, se não me engano, da MCM, e colocamos, somos uma igreja missionária. Uau. Eu não sabia a profundidade que tinha aquilo ali. Era um ato profético. Então, Fé em Milagres, um ato profético. A Fé em Milagres existe com um intuito, missões. Uau. Já que nós já entramos nessa linha missional, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos missionários hoje nós estamos no campo Fé e Milagres? Hoje nós temos, o nosso primeiro missionário que nós enviamos foi o pastor Nelsinho, né? Mas a pastora Jéssica
que hoje está pastoreando uma igreja aqui em Goiânia, mas nós os enviamos para o Quênia. E naquele tempo ele foi, o nosso saudoso pastor Francisco Barbosa ainda estava lá. Eles ficaram por 9 meses e voltaram para o Brasil. E na sequência nós enviamos a Silvaneide, que foi também, serviu o pastor Francisco no Quênia, na cidade de Nairobi. Então hoje nós estamos no Quênia. Estamos também na Alemanha, em Munique, com a nossa família, Tom, a Julie e o Mateus. De Munique nós fomos e enviamos também o Gabriel e a Liliane, que está lá com o tio Lucas e a tia Sheila, em Odontone, na Tailândia. E a nossa última missionária que nós enviamos foi a Bianca Lisboa, que nós enviamos para Oshihara, no Japão, no final do ano passado. E hoje nós temos na nossa igreja local a missionária Adriane, o missionário Rodrigo Chagas, que nós estamos aguardando uma palavra de Deus para os enviar. Agora, creio eu, no final de 2026. E dentro desse coração maravilhoso, nós trabalhamos, coração maravilhoso que eu digo, Pastor José e MCM. Nós tivemos em Patos uma casa de meninas dos Olhos de Deus por 9 anos e depois transliteramos ela, debaixo de uma direção do pastor José, para a Casa de Pão. E hoje nós temos ali 35 crianças debaixo da coordenação da Rafaela Silva, que também passou pela escola da MCM. Então, praticamente um grupo aqui da sua liderança missional passou pela escola da MCM. Todos passaram aqui, exceto o Tom, porém ele veio, né, eu trouxe ele para que o pastor José o abençoasse. Todos os nossos missionários participam da escola. Olha só para você entender uma dinâmica importante sobre a formação de missionários. Nós estamos vindo com uma nova proposta de escola. E você está ouvindo um pastor de uma igreja local, cidade de Pato de Minas, Minas Gerais, que formou todos os missionários dele, que estão no campo e os que estão para ir aqui na MCM. Então, já quero fazer esse convite de antemão, ia ser lá para frente, mas já quero fazer de antemão. Gente, aqui embaixo do nosso vídeo vai estar os links, você pode pedir informação sobre a nova proposta que tem na escola. Você que está nos ouvindo, que tem o desejo no coração de fazer a escola de caráter e missões da MCM, eu quero dizer que você é meu convidado. Então, entre em contato conosco. Dia 1º de agosto começa a nova turma. Gente, essa escola que está vindo vai bombar. Não, com certeza. E agora, para a escola do 1º de agosto, até já conversei com o pastor Rodrigo Dutra, nós estamos aguardando aí para enviar mais um casal que vai estar vindo, né? E o intuito deles é Uganda. Então nós temos aí mais um para enviar e estamos trabalhando também com veemência para que em janeiro de 2027, no intensivo, nós possamos enviar ali 10, 15, 20, 30 jovens para que através do intensivo também mais missionários sejam aí entendidos, né, do propósito para continuar. Eu acho fundamental o envio para a escola. Por exemplo, eu posso citar algumas referências aqui da escola da MCM. Você, eu já te falei isso, abaixo do pastor José, você é a maior referência que eu tenho de missionário. Seu trabalho junto com a Thaís, Mongólia, Inglaterra e muitos outros países que você passou. Porque uma coisa é eu ver o missionário no campo, você é na minha mesa. Você tem a minha mesa, você dorme na minha casa, eu conheço partes das suas dores, né, das suas guerras, te admiro muito. Poderia citar aqui o nosso querido pastor Francisco Barbosa, né, a Franciane, que está no Quênia. Então são pessoas que dormem na minha casa, que comem na minha mesa e que foram formadas na MCM Escola. Então, o que mais me admira? O caráter do pastor José, a linha teológica, os ensinos, pastor Rodrigo Dutra, tantos outros que já direcionou esta escola, como o pastor Omar. Então, por que não enviar? Ainda mais agora, entrando com essa proposta muito pesada, né, abrindo as portas para todo o Brasil, para um grande alcance de novos missionários, uma vez que nós estamos vivendo os últimos tempos, né, Henrique? O alvo da escola, pastor Lélio, é o seguinte: nós queremos alunos que paguem uma mensalidade de R$ 50 por mês. Esse é o valor da mensalidade. Só que não vai ficar aí. Tem um caminho a ser trilhado para que a mensalidade seja esse valor, né? E dentro disso nós estamos trabalhando algo que se chama sustentabilidade. Isso. E sabe o que eu admiro, Rick? O pastor José, ele tem uma frase que ela penetrou muito forte em nós, em mim, em você, na nação, que vidas valem mais do que coisas. Então, quando você faz uma proposta
de trazer uma pessoa para uma escola séria, uma escola de caráter, uma escola de missões, para ela contribuir com R$ 50 e ainda aprender sobre sustentabilidade, eu acho que dobra o nível de qualidade da escola. Ou seja, nós não iremos formar aquele missionário que vai encostar na igreja local, que não vai encostar nos mantenedores, que não vai ficar balançando, uma linguagem muito missionária, balançando coqueiro. Então, vai, além de moldar o caráter, vai levá-los a uma maturidade de fé para uma sustentabilidade de campo, entendendo a paternidade de Deus, cara. Eu acho que isso é muito forte. O que está vindo é muito bom. Com certeza. Mas eu quero voltar para a trajetória, porque assim, tem duas partes da sua vida, dois momentos da sua vida que me marcaram muito, que são dois testemunhos muito fortes que o pastor Lélio tem. Um é quando ele era um pouquinho mais fortinho. Ele era. Nós vamos mexer no passado, então. Mas ele recebeu uma palavra em um dos nossos eventos. Foi exatamente isso. E você se sentiu desafiado. É porque, na verdade, todos os eventos que eu tive o prazer de participar da MCM, eu sempre fui muito desafiado em tudo. E, como sempre, muito extremista, radical. E realmente eu cheguei a pesar 110 quilos. E foi uma época que a minha vida ela entrou num estado de sedentarismo muito grande. Então eu estava com esofagite, gastrite, hérnia de hiato, eu estava com muita ansiedade e com um forte refluxo. O médico me disse o seguinte: se você não perder 20% do seu peso, você vai morrer. E eu saí daquele consultório muito triste. E a igreja estava com 3 anos e o pastor Zé sempre falando muito também sobre isso. E ali eu tomei uma decisão que eu precisava de mudar. Ou eu mudava, ou eu morria. E dentro de 7 meses, eu tive o privilégio de perder 42 quilos. Uau. Sabe, foi um tempo muito precioso, muito gostoso. E a pessoa, você pode falar, o que você fez? O que eu fiz? Primeiro eu entendi que eu precisava de mudar. Eu ia fazer a pergunta, o que você fez? Primeiro eu entendi que eu precisava de uma mudança. Mentalidade. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo. Porque todo mundo que você vê que perdeu peso, que mudou de vida, é comum você ouvir assim, ó. O que você fez? Por exemplo, você que tem postado ultimamente nas suas redes sociais, eu estou muito feliz com você. Você está postando 5 horas da manhã na academia. É fácil levantar às 5 horas da manhã? Claro que não. Você hoje é um diretor a nível de Brasil da MCM, está rodando o Brasil, fazendo congresso, tem sua esposa, tem as 2 filhas. Eu sei que você é um paizão bem presente, tem uma agenda muito extensa dentro da MCM, ainda levantar 4h30 da manhã para ir para uma academia, para perder um peso e obter saúde. Querido, a receita é essa. Essa foi a minha receita. E a troca de mentalidade eu acho que é o ponto, porque assim, nós não estamos trabalhando para daqui 7 meses, 1 ano, tá bem, mas depois relaxar e voltar ao que era. Exatamente. Porque eu perdi 42 quilos, de 110 eu fui para 68. Só que eu fiquei muito debilitado. O emagrecimento, na minha época, que eu perdi muito em cardio, que eu fui para o jiu-jitsu 2 meses, depois eu migrei para a bicicleta e eu alcancei muitos recordes pessoais. Né? A primeira grande viagem que eu fiz de bike, eu saí de Patos para Caldas Novas, que é 365 quilômetros, 2 dias. O ano seguinte, nós levantamos uma equipe de bike na igreja e fomos para o Rio de Janeiro, 840 quilômetros, 4 dias. E no outro ano, nós fomos para Salvador, na Bahia, 1.440 quilômetros e 500 metros, 7 dias. Ah, mas que maravilha, sim, em tudo isso, com um propósito também missional. Por quê? Onde nós íamos para dormir depois de 200 quilômetros, ou era dentro de uma igreja, ou dentro de uma clínica de reabilitação, ou dentro de algum projeto social. Então nós aliançávamos com pastores ao longo da estrada e assim por diante. Ok, de 2013 para 2026 são 13 anos depois. Hoje eu estou com aproximadamente 75 quilos. A rotina, na verdade, não parou no primeiro Não, ano. não parou. Aí eu tive que mudar a mente. Foi atividade física, um processo maior de jejum, oração e automaticamente alimentação. Nisso nós chamamos de gerar novos hábitos. Novos hábitos, né? Disciplina, novos hábitos e entender que nós somos corpo, alma e espírito e que eu vou prestar conta desse corpo. Eu tive que frear a minha carne. Hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, não sou escravo da balança, porém eu sei o que eu como.
né? Então, eu eliminei muitas coisas que antigamente era muito comum. Sair de um culto, num momento de euforia, vai para uma pizzaria, eu comia 2 pedaços de pizza, uma Coca-Cola de 600 e chegava na minha casa e ainda fazia mais um lanche. Onde eu iria me deparar? Primeiro que eu não estava dando testemunho de domínio próprio, eu não estava dando testemunho de nada. Hoje não. Tem 13 anos que eu não tomo refrigerante. Nenhum. Tem 2 anos que eu fiz um propósito com Deus de nunca mais comer açúcar. Então, você sente falta? Claro que não. Eu entendo, Rick, que nada pode me dominar a não ser o Senhor. Então, hábitos foram mudados. E é o que você está fazendo hoje. E olha, você vai mais longe, você vai viver mais, vai ser um exemplo para a sua família e você ganha autoridade para falar sobre o assunto. E as pessoas querem saber, Rick, qual é a receita? Eu quero falar algo para você, na verdade, para vocês que estão nos assistindo. Eu quero desafiar você, pastor. Pronto. O pastor Hélio falou que nós viajamos hoje o Brasil e o mundo. Ele viaja também um tanto por aí. Eu quero desafiar a cada pastor que está assistindo ou que vai assistir esse podcast a pensar, a olhar para dentro de si. Porque isso aqui é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar. Jesus quer que nós possamos ir cada vez mais longe anunciando a volta dele. Com Que é o certeza. grande ponto, acho que é o grande ponto do momento na nossa vida cristã. Nós fomos chamados especificamente para algo. O que é esse algo? Anunciar a segunda vinda de Jesus. Amém? Esse testemunho já tem marcado a vida de muita gente sobre esses 13 anos seu, essa mudança de mente, gerando novos hábitos. Mas tem um outro testemunho também que é muito encantador. Fala para nós aqui, todos que vão nos assistir, porque assim, esse também é um grande desafio da igreja, dos pastores na igreja do Brasil. Você decidiu não ter salário da igreja. E hoje é um dos grandes pontos de discussão no Brasil, porque tem pastores que têm salários absurdos, tem pastores que não têm. Mas o pastor Lélio, ele tomou uma decisão em Deus de não ter salário e de não olhar para a conta. Gente, essa história ela é fantástica. Conta um pouquinho para nós disso aí. Quando nós conhecemos a paternidade de Deus, tudo fica diferente. Então, você citou o nome da minha esposa aqui, né? Estela Mares. Nós casamos no dia 1º de junho de 2002 e completaremos agora 24 anos de casado. Nos convertemos um ano depois do casamento, 2003. E a Estela, ela veio com um processo de dificuldade em engravidar. Então, ela tinha endometriose, ovário policístino, o útero invertido e, pela ciência que eu não conheço isso, mas o útero bicorno, eu não sei o que significa isso. Então, impossível engravidar. E naquele tempo, movido por uma necessidade de uma criança, nós adotamos uma filha com 8 anos de vida, depois de 2 anos adotamos mais 2, um com 6 para 7 anos, e depois um com 13, todos 3 irmãos. Então, ok, nós já tínhamos 3 filhos. Porém, Deus veio cumprir um propósito. A Alessandra nasceu biológica, né, sem nenhuma intervenção. Ela nasceu dia 5 de abril de 2013. E quando foi no dia 19 de julho do mesmo ano, 2013, eu fiz um propósito com Jesus na mesa da minha cozinha. Estava eu, minha esposa e mais um obreiro que nós tínhamos, que eu ficaria um ano sem comprar nada para mim. Eu iria comprar alimento e medicamento caso necessitasse. Ok. Mas na próxima, 2 semanas depois, nós tínhamos um encontro de pastores em Caldas Novas. E foi um tempo que o pastor Zé falava muito sobre pastores, larga o osso, pastores, lembra disso? Uhum. Pastor Zé batendo muito pesado. E aquela palavra ela foi confrontante a nível de Brasil. E nós estávamos dormindo no Privé das Termas 2. A Alessandra, mas a Estela estava no quarto de casal, os meus 3 filhos no quarto solteiro. E eu dormia no chão, no colchão. E pela manhã, por volta de 7 horas da manhã, Deus me visitou e falou comigo: meu filho, você confia em mim? Eu disse, claro. Ele me disse, então tira o seu salário. Essa foi a palavra que eu recebi. E quando foi à noite, nós chegamos no encontro. Falei, pastor Zé, eu estou ofertando meus 4 filhos para a obra missionária, minha vida, minha esposa, e eu estou indo embora sem salário. A partir de hoje, eu vou viver da fé. Naquele dia, eu fiz um voto com Deus, que eu não teria mais salário e que Deus iria me conduzir em todos os sentidos. A igreja estava em ascensão, estávamos com 4 anos de igreja, eu tinha uma renda de 3 salários mínimos, 4 filhos para criar, uma esposa, e de lá para cá, Rick,
foram milagres e acontece todos os dias algo sobrenatural. Ou seja, fé e milagre. Fé e milagres. E eu me lembro, nós chegamos em casa, a Estela, nós tínhamos uma mesa plástica, e ela me chamou para a resenha e disse, agora nós vamos viver de quê? Eu disse, agora nós vamos viver pela fé, porque até a semana passada nós vivíamos de 3 salários. Mas fique tranquila que a responsabilidade da casa é minha. E eu saí no mundo desconhecido que chama-se fé. Rick, nós podemos gravar 10 podcasts aqui do que nós já estamos vivendo nesses 13 anos. E muito me lembra o Espírito Santo, que isso foi em agosto, quando foi em outubro do mesmo ano, nós tínhamos aquele pacto de Ruth aqui na MCM. Havia aqui uns 15, 20 pastores na reunião, e o pastor José falou assim, sobe lá e conta para esses pastores o que é viver sem dinheiro. E quando eu subi aqui, no altar da MCM, o Espírito Santo falou comigo. Lembra que eu tinha feito um voto de ficar 1 ano sem comprar? O Espírito Santo falou comigo, você confia em mim só por 1 ano? Eu disse, irmãos, estou fazendo mais um voto aqui, de nunca mais comprar nada para a minha vida, medicamento ou alimento. E hoje, 13 anos passaram, 13 anos sem salário, 13 anos sem comprar um par de meia, 13 anos sem comprar uma camiseta, sem pedir emprestado, sem dar indireta a ninguém. E eu entendo que naquele dia que Deus me disse assim, você confia em mim? Eu disse sim, ele falou, tira o seu salário. Deus estava tirando o meu limite humano e me dando um limite infinito nos céus. Uau. E como é bom viver na dependência de Deus. Vamos pôr um ponto aqui? Fica à vontade. Só para nós dar um book na cabeça da galera que está nos assistindo e que vai nos assistir. Fala para nós. Conta a experiência do envio dos missionários aí. Porque assim, nós estamos falando de uma igreja, já não vai chegar nessa parte, mas nós estamos falando de uma igreja que não é que o pastor anda dentro desse propósito. Eu conheço lá, gente. Eu conheço a Fé e Milagres. Sou vice-presidente da Fé e Milagres de Araxá. Você é o presidente de Araxá. Nasceu foi com você? Ai, ai. A gente sempre brinca muito, tá? Nós somos muito próximos mesmo. Como foi enviar o primeiro missionário quando você descobriu assim, gente, não é possível um valor de uma passagem dessa, não é possível que ele vai custar tudo isso. Porque assim, nós estamos falando que assim, as pessoas ouvem o missionário, as pessoas ouvem o Rick. E eu falo, gente, o desafio é esse, o desafio é aquele, mas as pessoas, poucos pastores falam de fato sobre esse desafio de envio de missionário, nesse nível que nós estamos falando assim, de viver. Porque assim, é muito fácil falar assim, ó, o missionário ele vive da fé, ele vive daquilo que o Senhor vai conduzindo, vai suprindo. E gente, eu louvo a Deus pela Fé e Milagres, que é uma das minhas mantenedoras. Você entendeu? Mas para o pastor local, como é isso, Lélio? Eu vou voltar um pouco na história. Por favor, volte. Quando nós íamos abrir a igreja, íamos inaugurar, eu fiz um propósito com Deus de que eu não iria saber quem era dizimista e quem não era dizimista. Por quê? Eu não queria tratar ninguém melhor do que ninguém. Então, eu queria tratar tanto o dizimista como o não dizimista na mesma qualidade de tratamento. Qual o segundo motivo ao qual eu fiz um propósito? Eu não iria saber quanto que nós tínhamos no caixa da igreja. Então, tem 17 anos completaremos agora, dia 23 de julho, e tem 17 anos que eu não olho o caixa da igreja. Então, enviar o primeiro missionário, primeira coisa, eu entendi a necessidade de envio. Segunda, eu entendi que a responsabilidade era nossa, né? Porque os valores são altos. Então, quando eu vou enviar um missionário, eu não olho o caixa da igreja se tem ou se não tem. Eu vou enviar. E pronto, e acabou. E pronto, e acabou. O céu enviou, nós estamos mandando O céu embora. enviou e nós estamos mandando embora. Até porque lá na igreja, quem escolhe a nação que vai não é eu, é o missionário. Então, está na África a Silvaneide porque ela quis ir para a África. Está na Alemanha o Tom porque ele quis ir para a Alemanha. Está na Tailândia o Gabriel porque ele quis ir. E no Japão a Bianca. Então nós enviamos e eu sempre falo com eles, enquanto nós existirmos, vá, faz a obra e não preocupa com o sustento. Porque a igreja vai te manter. E não vou lá olhar o caixa se tem. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo uma reforma na igreja, isso em 2021,
E quando eu levantei para ir para o trabalho de reforma, a Estela falou, Lélio, nós temos aqui um valor de R$3.500 para pagar, nós temos que devolver o dízimo dos dízimos para a MCM e temos que mandar a mensalidade da Silvaneide, que está na África. E eu não tenho dinheiro para isso, ou é um ou é outro. O que você me orienta a fazer? Envia o dízimo dos dízimos para a MCM. Ela enviou o dízimo dos dízimos e eu fui para a igreja. Chegou lá, eu estava coordenando a bitoneira, eu era o servente gerente da bitoneira, e orando em línguas, orando em línguas. De repente chega no meu telefone uma mensagem com um comprovante de depósito, coisa que eu não vivo, não faço e não peço para me mandar. Uma irmã, ela virou para mim e disse assim, pastor, o mês passado eu não fiz minha oferta de missões e aproveitei e fiz do mês passado e desse. Deus abençoe. Quando eu abri, R$3.500. Era o valor que nós precisávamos pagar. Pagamos. Mandei o comprovante para minha esposa. Falei assim, o que mais você precisa? Ela disse assim, o dinheiro da Silvaneide também já caiu na conta. Ou seja, devolvemos o nosso dízimo aqui, pagamos o compromisso da igreja e mantemos o missionário. E hoje, quando você faz uma somatória, nós não abençoamos só os missionários da nossa igreja. Nós temos compromisso com outros missionários. Sem olhar o caixa da igreja, eu nunca deixei de priorizar o dízimo dos dízimos, nunca deixamos de priorizar os missionários de campo para fazer uma reforma na igreja. Nunca. A nossa primeira e maior parcela de compromisso é com os missionários de campo. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Porque assim, tudo tá dentro dessa. Porque agora virou virou um podcast de finanças para pastor local. Você construiu uma igreja, a da Avenida Ouro Preto. Rua Ouro Preto. Gente, que igreja linda. Eu fui lá foi na inauguração, um pouquinho depois da inauguração. Sim. Baguncei tudo lá. Sujou as paredes, jogou óleo no povo. Fiz tudo. Que Jesus conduziu, claro, né? É. Foi de Deus aquele dia, não foi? de Meu Deus. Toda vez que você vai lá, é Deus. Mas logo depois que acabou, e a igreja é linda mesmo, confia no que eu tô falando para você. Vocês tiveram que mudar. Nós compramos aquele espaço, debaixo de uma palavra do pastor José. Nós compramos logo na pandemia, antes da pandemia, um mês. O pastor José abençoou, nós compramos. E é longa a história, compramos. Tínhamos 1 ano e meio para pagar, Deus nos abençoou, pagamos com 9 meses. Uau. E um ano seguinte nós começamos a fazer uma reforma. E como sempre, nós fizemos uma reforma sem pedir dinheiro para ninguém. E sem olhar o caixa da igreja. Então, por exemplo, pandemia, tudo mais caro, chegavam os incrédulos, sempre tem, os naturais, os calculistas, aqueles que não investem na obra missionária. É os que mais tem. E falavam assim, nossa, está tão caro a fiação. Eu falei, não sei quanto que está. Está tão caro o cimento, né? Eu falei, não quero saber também. E comprando, e Deus abençoando e pagando. E a glória é toda de Deus. Então nós reformamos a igreja, né? Construímos uma bela igreja, muito, muito diferente de tudo. E eu me lembro, Rick, quando o Horácio ligou o som para a gente, né? Aquele japonês é fantástico, nós amamos muito o Horácio. Quando ele ligou o som, e eu revivi o som de 13 anos atrás, eu comecei a chorar no banheiro. Quando eu coloquei minha mão assim na parede, comecei a chorar. Eu não estava acreditando naquela belezura toda. O Espírito Santo disse, meu filho, eu só fiz assim porque a fé de vocês permitiu assim. Mas se vocês quisessem, eu teria feito muito melhor. Falei, cara, eu sou incrédulo demais. A igreja linda, nós colocamos lá 320 cadeiras, 320 lugares, mas tínhamos espaço para mais umas 30, 40, então nós tínhamos ali 350, 400 lugares. Mas logo que nós inauguramos, um imóvel muito grande na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira esvaziou. Eu falei, Estela, vou orar naquele lugar para nós mudar para lá. Falei, você está ficando louco. Acabamos de construir. Nós construímos, reformamos, nós mudamos agora. Falei, eu vou orar. E quem orou comigo foi o pastor Edmar Ribeiro, da comunidade da Igreja Filhos do Rei aqui de Anápolis. Oramos, esse lugar ficou fechado 2 anos, Rick. 2 anos depois da nossa reforma. Eu estava lá naquele lugar, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132, alugando o imóvel de 6.643 metros quadrados. Transbordado, senhor. Nós mudamos de 320 lugares, compramos mais 600 cadeiras, fizemos uma reforma também, não sei quanto que ficou, não sei quanto que gastou,
não pedimos dinheiro, ensinamos dízimos e ofertas. Devolvendo dízimos dos dízimos, mantendo missionário, enviando missionário, socorrendo missionário. E nesse meio termo, nós inauguramos a igreja em Americana, onde você também acredito que um dos diretores lá com o pastor Wagner. Inauguramos a Americana, inauguramos Araxá debaixo de uma palavra sua. Peraí, só fala um negócio. Já volta aí. Pastor Wagner. Tô esperando o senhor aqui, viu? Pastor, vem, isso. Ele tem que vir. Ele é meio natural ainda. Ele é, né? Ele está envolvido com futebol, jogando bola. Tem que orar mais, senhor. Tem muita gente andando sobre as águas. O pastor Wagner joga bola, cara. Pastor Wagner, olha, Pastor Wagner é o pastor da Fé e Milagres lá em Americana. 2 semanas atrás eu passei lá em frente, tirei uma foto da igreja, por isso, tava jogando bola. A igreja tava fechada. Pastor Wagner, nós te amamos, cara. Você vai vir aqui sentar nessa poltrona. Nós vamos gravar, viu? Eu quero você aqui, tá bom? Inauguramos Americana, inauguramos Araxá e agora nós estamos vivendo um bom problema. O nosso espaço Kids já não suporta as crianças. Uau. Então nós estamos construindo agora mais um espaço Kids para abrir mais 150 vagas lá em Patos de Minas. E nós, assim que inaugurar o espaço Kids, nós já vamos crescer um pouco mais a igreja para colocar mais 600 cadeiras. Uau. E irmos para 1.500 lugares para a glória de Deus. E tudo isso movido pela fé. Gente, é interessante porque a gente acompanhou esse processo de crescimento, né? E às vezes eu estou em alguma igreja e os pastores perguntam qual a receita para o crescimento, ou nessa resenha, né? Gente, é orar, crer, andar em um caminho de fé, né? Nós estamos ouvindo um homem que deu alguns testemunhos aqui fantásticos sobre o que ele está vivendo aí nos últimos 17 anos enquanto fé e milagres, né? E isso é fantástico, porque assim, deixa eu falar, estica o braço aqui, pessoa real, gente. Pessoa real, cara de mesa, um cara de resenha, uma pessoa que, gente, abre a porta para você sentar na mesa e falar, chorar, e chora também. Pessoas reais que têm um propósito em Deus e caminha nesse propósito como o propósito da vida. Vamos dar uma mudadinha aí? Quero tocar num assunto que nós vamos fazer um podcast futuramente. Bora. Legendários. Legendário. Ele é legendário, gente. Nós somos legendários. Nós somos Rota do Oleiro. Rota do Oleiro. Deixa eu contar uma coisa pra você. Fala aí, como que você fez para levar o Rick pro legendário? Que essa é a grande pergunta da internet no meu Instagram. O Rick é ou não é legendário? Responde aí. Quando eu fui convidado para ir para os legendários, a primeira coisa que eu disse é que eu não iria, né? Porque a gente às vezes sente assim, eu não preciso disso, é mais um movimento. E quem me levou foi o pastor Nelson, que hoje é uma das grandes referências legendárias no Brasil e no mundo. Hoje ele representa os legendários global. Então eu fui para o REC 472 em novembro de 2022, em La Sabana, João Pinheiro. Foi eu e mais 10. E eu vi que o negócio realmente era de Deus. No próximo legendário levamos 37 irmãos da igreja. Uau. Hoje nós somos 150 legendários na nossa igreja e somos os responsáveis pela pista Rota do Oleiro no Alto Paranaíba, com aproximadamente 1.000 legendários formados lá. Mas era um sonho do meu coração ter você como legendário. Né? Era um sonho meu ter o Rick. Por quê? Por que era um sonho meu? Na verdade, o Rick já era um legendário. Ele já era, por quê? Caráter, vida de oração. Ele pisou em lugares que eu nunca pisei. Né? Por exemplo, quando você esteve na Mongólia, você subiu a montanha da Mongólia. Né? Você foi para lugares que muitos fardados não pisaram ainda. E quando você fala de movimentos legendários, não é para provar que você é mais homem, não é para falar que você... Não, legendário é um momento que você tem com Deus e com muito jeitinho eu abordei esse homem. Falei, Rick, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você não precisa dos legendários. É os legendários que precisam de você. Eu gostaria muito de ter um homem do seu nível, do seu caráter, do seu nível de compromisso com Deus, recebendo uma farda só para testificar aquilo que você já é. E mediante essa grande verdade, eu tive a honra de ter o Rick conosco, né, subindo agora esse ano agora, né? Foi? 2026. Completou a Rota do Oleiro, completou um ano. E eu vou te falar um negócio, nós éramos aproximadamente 500 homens no alto da montanha. E esse homem impactou todo mundo
pela vida de oração em línguas que você levou naqueles dias. Rapaz, então tá aqui um legendário maravilhoso. E legendários hoje não para de crescer, né, Rick? Mas não, isso aí é só um spoiler. Sim. É porque nós vamos gravar um especial sobre tá legendário. bom. Entendi. Já contou até demais, senhor. Já contei muito. Contou demais. Porque nós vamos gravar um especial de... Vamos tentar pôr você e o Nelson na mesma mesa. Vamos fazer um podcast. Nós três falando só sobre legendário. O Nelson tá aqui pertinho de você. Tá, convida ele aí então. Que ele vai assistir esse. Vou chamar ele pelo nome dele. Chama. Ruela. Nelson Ruela de Lima. Legendário 28072. Olha aí, ó. Estou te aguardando aqui no podcast do Rick para nós três, eu, você e ele, falarmos sobre legendário. Você dá uma aula para a gente aprender. Nossa, né? nós precisamos. Porque eu não precisa aprender, né? É verdade. Ele que me levou para lá e eu quero trazer para cá. Deixa eu contar algo. A importância de nós fazermos um podcast, por isso que nós estamos te convidando, Nelson. A importância de nós fazermos um podcast sobre o legendário, para que as pessoas do Brasil tirem alguns estigmas, alguns paradigmas, né? Sabe quem você pode trazer aqui? Luiz Henrique Alves Amorim. Também. Luiz. Nós podemos fazer uma mesa com os 4. Vamos? Vamos. Então convida o Luiz aí. Luiz, cara, só se ele trazer queijo. Ele traz queijo e eu trago ele. Pronto. Porque o Luiz hoje também é um cara que tá explodido. Luiz, cara, vem aqui, ó, gravar conosco um podcast especial sem tempo, hein? Sem tempo, só pra falar sobre Legendário, tá bom? Espero, gente, tem tanta gente boa no Legendário. Eu por exemplo, queria trazer o JJ, velho. Só gente boa. O bispo de Uberaba. O bispo Elias. Ele é de Uberaba? De Uberaba, da Rota Cidade da Fé. Olha aí. Conheci uma galera, gente. Que top. Mas enfim, é só um spoiler. Nós vamos ter aqui um podcast. Vamos marcar essa galera aí quando nós fizer os cortes, Voz da Consciência. Marcar toda essa galera aí, para que essa galera possa ver que eles são os nossos convidados do podcast sobre os legendários. E é interessante como esse amor dos legendários nos une, né, Rick? Como é forte. Conexões, amizades. Eu ganhei um amigo dentro da MCM, que hoje é um irmãozão, que eu tenho uma aliança com ele muito forte, levei para os legendários. Eu faço questão de um dia também sentar com você, você é também amigo dele, o apóstolo Pedro Moura, da cidade São Paulo, Itaquera. Da Rua P. O AP de Itaquera, um cara fantástico. E eu queria aqui desafiar, sabe quem? Vamos desafiar alguém? Vamos. Pastor Clodoaldo, cara. O Clodô. Clodô, nós queremos levar você pro legendário. Já chamei várias vezes, não sei o que acontece. Agora em rede não é nacional, é internacional, Clodô. Nós queremos levar você pro legendário. Cara, vai ser top. Sonho meu levar ele, cara. Não, nós vamos levar ele. Até o pastor José é legendário. Então. Com 88 anos, 50.295 é o número dele. E o pastor Clodoaldo, cara. Meu Deus. O cara roda o mundo inteiro, ele não vai na montanha com a gente. Não, Clodô, não. Você não pode ficar de fora dessa, não. Lélio, vamos partir aqui para o fim. É uma pena, mas é que você tem mais um compromisso aí, já. Mas fala para nós aqui, como foi a experiência, e eu quero acabar com essa experiência sua, quando você ficou sabendo que a pastora Estela estava grávida? Porque foi um milagre. Mais um, né? Mais um. Rick, na verdade, eu fiquei em choque. Já tinha 4 filhos? 3? Já tinha 3, impossível pela medicina. Eu já estava, entre aspas, saciado, já tinha entendido que eu tinha filhos. E foi uma noite que, antes de ter adotado os meninos, né, nós estávamos deitados, eu, ela e a Adriele. Que é a mocinha que hoje tem 23 anos. E dança, gente, tem uma unção dançando fantástica. E a Estela, eu e a Adriele brincando na cama, e a Estela, gente, vamos deitar, vamos dormir, brava, né? Nossas mulheres bravas. De mulher braba você entende muito bem. Thaís, Deus te abençoe. Vitor, preparei. Beleza, nós dormimos. No outro dia, pela manhã, a Estela chega, levantou mais cedo que eu. Chega e joga um papel em cima de mim. Quando eu olhei aquilo, era o teste positivo de gravidez. Uau. Rick, eu não sabia o que eu fazia, cara. Eu fiquei em choque, desesperei, eufórico. Eu não sabia para quem eu ligava primeiro. E eu liguei primeiro para minha mãe, anunciei para ela. Depois anunciei para meus irmãos.
e começou um processo da gravidez fantástico. E eu falei com Deus no meu espírito, falei, Deus, eu gostaria muito que o Senhor me desse uma menina. Se vier menina, eu vou ficar muito feliz, mas eu gostaria que o Senhor me desse uma filha. E fiquei calado, eu orei em espírito, e deu o dia do exame, né, para ver o sexo. Quando a médica mostrou as imagens, eu falei assim, é uma menina. Ela falou assim, você já trabalhou com isso? Eu falei, não. Ela falou assim, é a menina mesmo. Aí eu chorei demais. Chorei muito, muito, muito. E foi sendo gerada uma menina. E nós demos para ela o nome de Alessandra, que significa aquela que defende a raça humana. Eu quero mandar um beijo para você, meu amor. Te amo muito, é uma filha maravilhosa. A Alessandra foi discipulada pela Adriele na dança. Hoje é uma adoradora na dança. A Adriele é uma adoradora. A Alessandra é uma menina de oração, de jejum. Ela está fazendo jejum 24 horas na água, dia sim, dia não. Menina de 13 anos de vida. Então, assim, a Estela ganhou esse presente. E no parto da Alessandra eu participei. O mesmo médico que fez o meu parto quando eu nasci, Uau, fez o dela. uau. Aí ele virou e falou assim, pai, vem cá. A Estela estava com a cirurgia aberta. Falou assim, tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Mas aquilo era só sangue. Ele falou assim, que ó, ela tem endometriose nas trompas, nos ovários e no útero. Foi Deus que te deu sua filha. Uau. Rick, eu não Meu tinha palavras. Deus. Meu Deus. E hoje a Alessandra está aí, uma menina maravilhosa, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo. Lê a Bíblia todos os dias e foi ofertada com 4 meses de vida para a obra de missões. Deixa eu falar algo para você. Quero liberar sobre a vida de você, porque nós somos um podcast missional, mas também cheio de unção, né? Com certeza. E eu quero liberar sobre a sua vida que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, eu sempre gosto de falar isso, né? Você que não pode ter filho, o Senhor vai tocar o seu ventre, tá bom? Nós caminhamos já há alguns anos nessa unção, porque é a mesma coisa, não da mesma maneira que aconteceu com o pastor Lélio, mas eu e a Thaís. Em 2009, nós perdemos o que seria a nossa filha, ou filho, nós não sabemos. A Thaís já estava no 3º ano da faculdade de biomedicina, e aquele dia eu entrei para o meu quarto de oração na minha casa, quando nós descobrimos, e eu disse para Deus assim, ó, eu aceito perder um filho, mas eu não aceito perder o meu chamado. E eu e a Thaís, nós ficamos orando, assim, 2009, a Antonella nasceu em 2019, 10 anos depois. Então, nós ficamos orando 10 anos, porque aí deu o primeiro bebê, o primeiro feto, ele foi gerado nas trompas e deu uma série de situações, né? Por causa da gestação ectópica, que chama. E o médico falou assim, nós vamos arrancar o útero da sua esposa e possivelmente vocês não vão mais poder ter filhos. Eu falei, jamais. Você não vai arrancar nada, você não vai relar na minha esposa. E eu vou falar uma coisa pro senhor. Deus vai curar ela e nós vamos segurar os nossos filhos nos nossos braços. E hoje eu tenho a Antonella, que nós chamamos do grande milagre. Entendeu? Formamos, fomos para o campo missionário, estabilizamos a nossa vida a nível ministerial. E no momento certo, quando foi em 2019, nós viemos de uma crise da Mongólia, que era aquela questão de saúde da Thaís que todo mundo conhece. Lembro demais. O Brasil, sabe? E sabe como é que Jesus curou a Thaís? Quando nós descobrimos que ela estava grávida da Antonella. Então, você que sofre com qualquer dessas doenças que nós não conhecemos por não ter o termo técnico, né? Não estudarmos sobre o assunto, né? Mas você mãe aí ou você marido que está escutando esse podcast, eu quero falar para você o seguinte: Deus vai visitar vocês e vocês vão segurar os filhos de vocês no braço. Sabe por quê? Nós fomos colocados por Deus para viver em família. Amém? E você vai mandar uma mensagem em algum momento da vida aqui nesse podcast, falando assim, olha, nós somos o resultado daquele podcast tal, porque hoje eu seguro os meus filhos. Para selar a minha parte, eu quero concordar com você e dizer assim, quando a Estela engravidou, mais 13 mulheres da igreja também engravidaram, inclusive uma com 48 anos. E eu quero dizer assim para as irmãs da igreja Fé em Milagres, eu sei que tem algumas lá que desejam esse dom da maternidade. Eu estou selando a palavra do Rick sobre o ventre de vocês e em especial quero que você pegue aqui
Nós estamos selando essa palavra sobre a Bispa Marisa Moura. Em nome de Jesus. Do apóstolo Bispa, em nome de Jesus, nós vamos pegar o seu bebê no colo. Eu e o Rick, eu vou fazer um compromisso para o Rick, ele vai me honrar. Nós vamos ir na igreja Remanescentes, no dia da apresentação do seu bebê, que Deus vai colocando no seu ventre, para ajudá-los a apresentar. Tá de pé? Jesus, tá. Amém. Tá selado. E ó, posso estar em nome de Jesus. AP e Bispa, deixa eu falar, posso estar em qualquer lugar do mundo, que eu venho para esse compromisso aí. Eu vou de graça. Ele sabe, faz assim, ó, eu vou atrás dele. Não. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se eu estiver no campo, eu vou vir para a apresentação dessa criança. E só para terminar, eu quero te lembrar do desafio que você fez. Nós já estamos terminando, tem 5 vezes aqui, né? O Rick falou assim para mim, eu só vou para os legendários com você, se você for para Mongólia comigo. É igualzinho, né? E legendário, ele vai aqui para Patos, né? Dá 600 quilômetros, e tá tudo certo, 3 dias volta. E ele falou assim, você vai só se você for para Mongólia comigo. E eu falei assim, Rick, pois está de pé, eu concordo. Então, negão, eu estou aqui reafirmando que aonde você quiser, eu vou na sua pegada, eu quero te honrar. E se for Mongólia, se for Ucrânia, para onde você quiser. Nós estamos fechados. Deus te abençoe, que honra estar aqui com você. Muito obrigado. Ah, esqueci. Eu não posso esquecer disso aqui, deixa eu falar. Antes de eu finalizar, eu quero, como todo podcast, fazer algumas apresentações. Já apresentei esse no último, mas vou apresentar novamente. Gente, Os 4 Níveis de Obediência é um dos livros fantásticos, escrito pelo pastor José. Quero incentivar você a comprar esse livro na livraria MCM Loja, ok? Um livro que todo cristão precisa ler. Amém? Vou ser rápido aqui para finalizar. Trouxe ele hoje, o Evangelho Eterno. Já contei a história sobre o Evangelho Eterno. Aqui está o livro, nós estávamos sem ele da última vez. Mas, gente, um livro fantástico que vai mostrar para você a importância da sua oração pelas nações. Amém? E finalizando com essa série de livros que é o título Amor. São 7 livros que você vai ler muito rápido, um livro gostoso de ler. E o que eu achei gostoso nesse livro, interessante, é que no final de cada um desses livros tem a prática. Então não é só a leitura. Você precisa praticar aquilo que você leu. Então são 7 volumes, muito fácil de ler. E eu quero incentivar você a entrar no MCM Loja e adquirir esses livros para o crescimento da sua fé e da sua caminhada cristã. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por você ter assistido. Compartilhe esse vídeo, esse podcast. E ó, nós queremos 500 likes de desafio, tá bom? Não esquece não, dá o like, compartilha. E eu queria bater 1 milhão de views. 1 milhão, 1 é pouco, 1 milhão. Você está profetizando gravidez? Então, é 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão de views nesse vídeo, Deus abençoe. Beijo. Obrigado, pastor Lélio. Até a próxima.